Boa noite, amigos do Excelência. Estamos aí para mais uma live de excelência. Hoje nós vamos falar sobre o desdobramento da estratégia financeira em tempos de crise. O nosso vice-presidente, nosso diretor, na verdade, de estratégias e gestão do Excelência SC. Estamos aguardando eles entrarem, aguardando o pessoal entrar, 9 em ponto. Nossa live vai começar daqui a alguns segundos. Muito bem, Bruno. Deixa eu convidar o Bruno aqui. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Nossa live hoje do Excelência. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos contar com a presença aí do nosso convidado, que é o diretor de Estratégia e Gestão do Excelência SC, o Bruno Espírito Santo. Os nossos colegas já estão entrando aí, Bruno. Tenho certeza que será mais uma live de sucesso aí do Excelência, essa iniciativa de trazermos temas relevantes de como são aplicados nas organizações aí, como é que o nosso MEG, o nosso modelo de excelência e gestão, está sendo aplicado nas organizações. E hoje a gente tem um grande desafio, que é falar de um tema bem específico, né, mas muito abrangente. E é legal porque o nosso modelo é sistêmico, então nós vamos falar de desdobramento da estratégia financeira em tempos de crise, né, dentro de um modelo sistêmico. Então vai ser um grande bate-papo. Eu vou me apresentar rapidamente aqui, e aí eu passo a palavra para ti se apresentar e a gente começar a discorrer sobre o nosso tema, né? Sou o diretor técnico do Movimento Catarinense de Excelência, o Excelência SC, uma organização sem fins lucrativos e que busca aí como seu propósito maior, né, que é elevar o patamar de competitividade das organizações catarinenses e preservando aí a qualidade de vida das pessoas. Né, desenvolvimento triple bottom line, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento ambiental. Então, está muito alinhado aos objetivos do milênio. Então, esse modelo maravilhoso aí, tocado por voluntários, e do qual nós dois fizemos parte, né? Enfim, eu queria passar a palavra para ti aí, Bruno, se apresentar, falar um pouquinho para nós de qual é a sua experiência aí com excelência e com não só com excelência, mas também com como é que você vê esses conceitos de gestão que nós preconizamos no MEG sendo aplicado nas organizações que você tem a capacidade, tem a função aí de gestor, mas também aquelas que a gente ajuda na gestão por meio da consultoria que a 3Neuron também proporciona. Forte abraço e obrigado por poder contar contigo na nossa live. Imagina, Léo, eu que agradeço a oportunidade. E falando em oportunidade, hoje eu tenho a oportunidade de, como aprendiz, né, ocupar aí a cadeira que antes era ocupada brilhantemente aí pelo Léo na diretoria de gestão e planejamento do movimento de excelência em gestão de Santa Catarina, o Excelência C, e também na atuação profissional. Eu atuo como diretor financeiro de pessoas na 3Neuro, que é uma empresa de consultoria. E nas consultorias, a gente atua bastante em algumas questões financeiras, embora não seja o nosso foco, e é sobre ela que a gente vai tratar aqui. Então, uma coisa interessante, Léo, é que quando você falou em abordagem sistêmica, é que a palavra desdobramento da estratégia financeira, ela já traz um pouco desse viés de integração, porque nós vamos falar mais sobre gestão de processos do que em si sobre finanças, né? Porque o nosso desafio maior que a gente colocou para abordar aqui é como desdobrar essa estratégia, ou seja, como fazer com que a gente consiga, de fato, levar para a nossa operação aquilo que a gente discute, aquilo que a gente alinha na alta direção, né? Então, espero aí que a gente tenha um papo bem bacana. Legal, eu vou começar contextualizando um pouquinho então o desdobramento dentro do modelo, né? Nós temos um fundamento
que se chama o pensamento sistêmico, né? Como é que dentro dele está o planejamento e a gestão estratégica como um todo. Começa com uma liderança transformadora, que é um outro fundamento, desenvolvendo as diretrizes organizacionais, o propósito, a missão, a visão, os valores da organização. Tradicionalmente, essa é a identidade organizacional, que esse é o núcleo duro da estratégia, né? E desdobra essa estratégia, então, em diversas perspectivas, como o próprio Balance Scorecard é uma das metodologias que trabalha fortemente a perspectiva financeira, perspectiva de clientes e mercado, a perspectiva de processos, que você abordou na sua fala inicial, pessoas e tecnologias. Então, eu olho a organização por esses enfoques, né? O modelo, ele já vê pelo enfoque o modelo de excelência e gestão vê pelo enfoque das partes interessadas. Mas a gente pega esse núcleo duro, que a gente chama de valores, né? O propósito, que é o que nos move, né? O que nos move no excelência é o quê? Melhorar e elevar o patamar de competitividade das organizações catarinenses, por meio do MEG, que é o nosso modelo de excelência e gestão. E aí a gente vem desdobrando esse propósito, né? Na missão, na visão, que é o sonho, na missão, que é a parte de operacional, e desdobra isso num planejamento estratégico, que começa traçando cenários de curto, médio e longo prazo, olhando o ambiente que você está inserido, para verificar o que do ambiente externo, as oportunidades e ameaças, no ambiente interno, as forças e fraquezas. E traduz isso em estratégias. E nós pegamos essas estratégias hoje e vamos trabalhar com essas estratégias financeiras, né? E que, de alguma forma, elas impactam em todas as outras. Impacta no mercado, impacta com os clientes, impacta com todas as partes interessadas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Essas estratégias serão desdobradas em processos e projetos. Processos é para mim entregar valor no curto prazo e projetos no médio e longo prazo. E aí vocês e a 3Neuro, aí a tua experiência, é muito forte em trazer isso para o processo. E também é um dos meus expertises, né, de fazer acontecer a estratégia nas organizações. E aí conta um pouquinho para a gente aí como é que você faz isso nessas organizações que você trabalha, e conta para a gente, Bruno, aí como é que você traz esse modelo no dia a dia aí das organizações. Legal. Léo, quando você comentou sobre estratégia, logo me veio o pensamento, né, de que quando a gente fala sobre a metodologia da estratégia, parece tudo dentro das suas caixinhas, né? Parece que tem toda uma sequência, que tem todo o seu script, mas o interessante dos tempos de crise, Léo, é que os tempos de crise não nos avisam com antecedência, né? Então, ou nos avisam, mas com muito pouco tempo antes de a gente conseguir reagir a ela, né? Então, o que acontece? Nós temos, como você comentou, Léo, as organizações, elas têm estratégias, elas estão caminhando no ambiente, no contexto de negócio com essas estratégias, e em momentos de crise, o que acontece? Tudo aquilo que a gente levantou de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, o nosso olhar no contexto, é necessário que a gente reavalie, né? Por quê? Porque o contexto externo, quando ele tem essa mudança, é muito importante que a nossa organização esteja direcionada a esse contexto, né? Então, nesse sentido, Léo, por exemplo, nós temos as organizações, elas têm seus planejamentos e estratégias financeiras. E num momento de crise, qual é a primeira coisa que a gente que seria interessante a gente pensar, né? Seria exatamente olhar para essas estratégias que foram definidas com base naquela interpretação que a gente tinha do contexto que mudou, né? Então, a gente olha o que mudou, né? A gente olha para as perspectivas de mudança e a gente começa, num primeiro momento, a possivelmente alterar essas estratégias, né? Ou seja, nós tínhamos desenhado determinados rumos e a gente vai reavaliar. Vamos desenhar novas direções, né? Novos caminhos para chegar a esse rumo que foi definido.
Depois disso, ou seja, diante de um momento, num momento de crise, né, como é o momento que nós estamos passando hoje por conta da pandemia, a gente precisa, então, fazer o desdobramento, né? Então, por que que é importante esse desdobramento? Porque muitas vezes, Léo, e veja, não é só a estratégia financeira, as demais estratégias têm a mesma carência, que é o quê? Dificilmente, tem um consultor bem conhecido, Han Charan, que ele coloca que dificilmente as empresas, organizações, elas não têm, há uma carência de boas ideias no nível mais alto da sua administração. Ele coloca que a maior carência é de fato na execução. Então, assim como a estratégia financeira precisa ser revista, as demais estratégias precisam ser revistas, mas o maior desafio não é ali na alta administração, não é no border, a gente definir os novos caminhos, mas sim a gente conseguir desdobrar. E quando tu comentou, Léo, sobre o desdobramento em processos e projetos, o que é bem interessante na questão específica dos tempos de crise? Muitas vezes, quando a gente não está num momento que é tão instável, a gente pode trabalhar com projetos, né, que são questões mais de longo prazo, projetos, programas, né, que podem durar aí anos, né, e dependendo da complexidade das organizações. Mas o tempo de crise, Léo, ele traz uma urgência. E essa urgência geralmente vem pelo desdobramento nos processos, né? Então, um momento como esse que nós estamos passando e a velocidade com que isso chega para a gente faz com que a gente precise, então, reavaliar as nossas estratégias e fazer com que o desdobramento ocorra o mais rápido possível no nível operacional. Perfeito. E é muito legal essa tua colocação, porque não só o Rancharan, mas grandes pensadores da gestão estratégica reconhecem que importante que uma estratégia é a implementação da estratégia, né? E ela, dentro do modelo, tem que ser sistêmica. E você tocou num ponto muito importante. É uma coisa que para mim é muito boa, eu adoro fazer planejamento estratégico, é muito legal, são mais de 160 planejamentos que eu já tive a oportunidade de conduzir, não na formulação, mas até os de desdobrar, mas de fazer cenários e fazer escolhas, que estratégia é uma escolha, né? E em tempos de pandemia, e ninguém quer escolhe um cenário, você faz um cenário otimista, um cenário estável e um cenário pessimista. Raro, muito raro, nunca vi nenhuma empresa, na verdade, nas 160 que eu conduzi, escolher um cenário pessimista. Você sempre planeja com um cenário otimista, na pior das hipóteses, eu não gosto, mas de um cenário estável. E vem uma pandemia, como a que se abateu há 6 meses atrás aqui em Santa Catarina, e nós temos que repensar a estratégia. Aí vem um conceito tão importante quanto planejamento estratégico, que é o conceito da prontidão estratégica, né? A capacidade de eu me adaptar à minha estratégia a esses tempos de pandemia. Então, muito legal, e tem um fundamento do MEG, que a gente chama adaptabilidade, que é um dos principais pilares do modelo de excelência e gestão, é a adaptabilidade. Ela cai como uma luva para as organizações se recuperarem em tempos de crises. Elas precisam se adaptar rapidamente a este novo cenário, a esse novo ambiente, e rapidamente converter seus processos e seus projetos para a nova estratégia, para o novo ambiente que está inserido. Então, esse é um baita de um desafio. Eu me lembro, logo no começo da pandemia, eu trabalho na Federação das Indústrias, na área de desenvolvimento associativo, né? Inclusive agradeço a presença de presidentes de sindicatos, de colegas que estão aqui prestigiando nossa live, executivos, enfim, pessoal que trabalha aí, colegas, amigos nossos que estão prestigiando nossa live, e a gente percebeu
Por exemplo, o setor mais impactado logo desde o começo foi o setor têxtil. Né? Por quê? Porque parou de vender, as empresas, as pessoas Sim. pararam de adquirir produtos. E Uma retração rapidamente, bastante rápida, né? o que a Fiesc fez? Ela preparou aí todas as normas, as regras, os padrões de trabalho, as legislações, adaptações, desenvolveu soluções para rapidamente reorganizar os processos produtivos das indústrias têxteis para produzir um outro produto, que era a máscara, que 95% da nossa EPIs vem de fora do país, e nós tínhamos que Sim. rapidamente produzir. E muitas empresas nadaram na onda aí, e estão produzindo e, inclusive, produzindo mais do que antes. Né? Então, a importância do Sim. associativismo aí, mas mais importante da adaptabilidade, da Exato. rápida adaptação que essas empresas tiveram, de adaptar seus processos. E você é um especialista nisso, Bruno, né? Em trazer essa estratégia para a operação. Fala um pouquinho para nós Exato. aí de como é que vocês fazem isso, que técnicas vocês usam, que práticas de gestão que vocês têm utilizado nas organizações que tu gerencia e nas empresas, eventualmente as que tu puder falar, comentar, para implantar aí rapidamente essas mudanças de processo e fazer a organização voltar a gerar valor consistente para todas as partes interessadas. Perfeito. Então, a questão de adaptabilidade, Léo, é bastante interessante. E logo que você comentou sobre essa dimensão, e você comentou numa dimensão produtiva, eu já me lembrei de algumas dimensões financeiras, né? Que é exatamente a minha contribuição aqui. Então, em termos de adaptabilidade, Léo, eu vou fazer aqui um exercício bem rápido e trazer números para que a gente tenha uma ideia do que nós estamos falando em termos de tempo, tá? Como nós vínhamos de um período em que nós tínhamos certa estabilidade, por exemplo, no dólar, o que acontece? As empresas, elas não têm, eu estou falando aqui naturalmente, né, de empresas médias, empresas pequenas, né, elas não têm vamos dizer assim, o costume, né, como cultura, a proteção cambial. No entanto, elas estão sim expostas a impactos dessa variação cambial. Então, em alguns clientes nossos, Léo, me veio isso aqui para dar como exemplo, que era o quê? Quando a gente vê a variação do dólar, a gente pensa assim, passou de 5,40 para 5,42, passou de 5,42 para 5,45, passou de 5,45 para 5,50. A gente olha e a gente fala, a gente como pessoa física, né, a gente olha e fala, é 5 centavos, né? Ainda assim já tem aquele impacto, né? Agora, uma organização, eu não vou falar de um valor muito alto, porque é muito comum que as empresas elas tenham fornecimento em dólar, né? Porque nós temos muitas importações de recursos, né? É, como você mesmo comentou, por exemplo, do EPI, né? Então, vamos imaginar que uma empresa tenha uma dívida em dólar, né? Uma dívida não significa que ela está vencida, né? Significa que eu tenho que pagar de 100 mil reais. Se a gente tem, Léo, a variação de 10 centavos, a gente tem um impacto de 10 mil reais, né? Então, o que acontece? É muito importante que a gente faça. Então, se você pensar, por exemplo, Léo, quando logo que nós tivemos, eu lembro que foi ali meados de março, que quando aqui no Brasil nós começamos a ser afetados pela pandemia, o dólar disparou. Então, se você pensar numa empresa que não tem a cultura, né? É claro que eu falo cultura, mas tem toda a operação, né? Mas que não tem a cultura de proteção cambial, em alguns dias essa empresa pode ter tido prejuízos ali bastante representativos, né? Então, quando você comentou em adaptabilidade, eu pensei nesse exemplo, né, que é um exemplo numérico do ponto de vista financeiro. Agora, indo para a questão que tu colocou, Léo, sobre a questão de quais são cadê meu toolkit, né? Cadê minha caixinha de ferramentas para conseguir fazer com que essa estratégia seja desdobrada
e desdobrada rapidamente na minha operação. A gente trabalha com a disciplina de BPM, né, do Business Process Management. Então, o Business Process Management, assim como o modelo de excelência em gestão, ele tem um viés sistêmico, ele tem um viés abrangente, né? Então, às vezes a gente fala de BPM, a gente pensa só ali no fluxograma, mas é uma abordagem que é bem mais ampla. E essa abordagem, Léo, em resumo, o que que nós podemos falar ali sobre ela? Ela tem exatamente um desafio como esse de desdobrar para os meus processos, ou seja, aquele conjunto de atividades que tem uma rotina, né, que acontece com uma frequência e que entrega ali um mesmo resultado, né, a gente leva para ele esses objetivos, né? Então, se a gente pensar no desdobramento, por exemplo, da estratégia financeira, um exemplo de um movimento vindo dessa adaptabilidade seria o que, por exemplo, Léo? Então, eu, por exemplo, sou gestor de uma empresa que vamos dizer assim, não tem aquela cultura de proteção cambial. Então, a partir do momento que eu vejo o dólar ter uma variação tão relevante, como que o BPM poderia me ajudar para que eu desdobrasse isso o mais rápido possível? Ele pode ajudar me movimentando diante de um objetivo, né? Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo a partir de agora é ter uma proteção cambial, né? E fazer com que... Então, quais são os processos que eu tenho hoje da minha gestão financeira? Eu olho para esse conjunto de processos e vejo, algum deles tem o objetivo de me proteger diante da volatilidade da variação cambial? Não, não tenho. Então, eu preciso desenhar um novo processo. Esse novo processo ele tem que atingir esse objetivo. O BPM, Léo, se a gente pensar ali da década de 90, ele era até conhecido por Business Process Improvement, que era a época ali da melhoria pela melhoria. Então, eu olho um processo, vou melhorar, por quê? Porque eu quero ter um processo melhor. O BPM hoje, né, ele já traz esse viés desse objetivo, e eu colocaria o que como requisito? Bom, eu preciso ter a proteção, e eu preciso que essa proteção aconteça o mais rápido possível, porque a cada dia que passa, eu estou enfrentando riscos maiores. Então, nesse sentido, eu teria um conjunto de ferramentas para desenhar esse processo. No conceito de BPM também, eu alocaria recursos para que esses recursos pudessem, então, nesse exemplo, passar a fazer as operações de proteção cambial e, assim, a gente conseguir atingir o objetivo. Então, ali foi um exemplo, Léo, que começou da adaptabilidade que tu comentou e passou pela definição de estratégia e falei rapidamente sobre esse desdobramento até o nível operacional, num caso, por exemplo, de um processo que nessa organização de exemplo, considerando que ele não existisse, né? Então, a gente está passando aí por um design de um novo processo. Legal, Bruno, legal tua analogia aí, bem explicativa, um exemplo bem claro disso, né? O legal das nossas lives é que a gente também pode tirar um termômetro do nosso público, né? Nós estamos com várias pessoas aí de vários tipos de organização. Nosso conselheiro, Rudinei Raulino, aí, que também é o diretor regional do SENAC, um grande fomentador da cultura da excelência, a FEComércio, Fiesc, o nosso presidente Leandro Farina, nossos diretores de empresas industriais muito fortes, né, a Regina, a Termotécnica, enfim, grandes pessoas de grandes empresas, de grandes organizações, mas não só industriais, né, mas também comerciais, como eu falei, na área em outras áreas. Nós estamos com o Marcelo também, do gerente de processos do Governo do Estado, Secretaria da Administração, projeto Escritório de Processos, fantástico, um trabalho de desdobramento, né, que vem lá do MCDA
né? Hoje o governo do estado, a Secretaria de Administração utiliza o MCDA, o multicritérios, que você tem uma passagem brilhante ali pelo laboratório do MCDA, depois se puder Como contar um pouquinho para aprendiz. gente. Né? E aprendi do mestre Ensley, né, o Leonardo Exato. Ensley, e Sim, vem desdobrando toda em indicadores, né? E depois você vem com os processos e projetos. Eu tive a oportunidade há pouco tempo de fazer um trabalho voluntário ali com a Secretaria de Administração e vi o brilhantismo do MCDA aplicado e desdobrado em todos os níveis da organização. Então, e conectado com o escritório de projetos, conectado com o escritório de processos para desdobrar isso. Mas a gente também não pode ficar só nos exemplos das grandes organizações, das grandes perfeito. corporações, né? Eu acho que o nosso público e o MEG, ele é um modelo que ele é aplicável a qualquer tipo de organização, seja um sindicato, uma indústria, um comércio, um serviço, uma empresa pública, né? Uma estatal, enfim, qualquer tipo de organização. E a gente vê que um número maior de organizações são pequenas organizações. Então, desdobrar a estratégia financeira por uma empresa, eu acho que a gente teve um tema hoje extremamente assertivo. Por quê? A maior dor que a gente viu nas pequenas empresas, não só nas pequenas, mas em especial nas pequenas, foi o tal do caixa, né? E caixa nada Exatamente. mais é que a gestão do dia a dia, o dinheiro para manter a operação funcionando. Né? Então é muito importante essa conexão do desdobramento da estratégia para o caixa. A tua explicação foi para um lado de uma empresa que exporta, ou que Isso. importa, ou que tem dívida em dólar, é ruim, mas aqui exporta é bom, porque o dólar alto, Sim, né, sim. me garante aí uma Exato. remuneração, me garante competitividade para o meu produto. Mas vamos falar para as pequenas um pouco, eu queria que você falasse para nós, Bruno, da pequena empresa, né, que quando viu a crise bater na sua porta, e isso foi muito rápido, doeu, e doeu no caixa, que é um desdobramento, Perfeito. né? A ponta do Exato. desdobramento da estratégia financeira bate no caixa da organização. Né? Para suportar a operação, precisa de caixa. E como é que fica Exato. aí esse desdobramento para caixa se muitas vezes o que a gente viu fechou a porta da empresa, né? Fechou a entrada de receita, mas as despesas continuam. Né? Como é que fica aí essa gestão desse desdobramento e que lição você pode ajudar a gente aí para passar para os nossos ouvintes das pequenas empresas que tiveram um problema de caixa? Perfeito. Até quando eu fui, o exemplo que eu dei, Léo, foi conduzido ali pela adaptabilidade e para um exemplo que tivesse um valor numérico ali para que a gente pensasse. E acabei realmente indo para um exemplo de uma empresa de um porte médio, né, de um porte médio ou grande. Mas, realmente, quando a gente pensou nesse tema de desdobramento da estratégia financeira, Léo, você sabe que o principal era exatamente para as pequenas empresas. Por quê? Inclusive para as micro e pequenas empresas, né? Não só as pequenas. Mas a preocupação que nós temos ali na nossa atuação, né, como consultoria e até mesmo como cidadão, né, que nós estamos nesse contexto, né, de crise, é exatamente com essas pequenas empresas. E qual foi a nossa preocupação, né, e o motivo da gente ter colocado esse assunto para a gente tratar? É que assim que nós fomos atingidos, né, pelos impactos da pandemia, Léo, o que nós tivemos foram uma série de medidas provisórias, né, que são os instrumentos que fazem adaptações mais rápidas, trazendo algua benefícios, né, para que as empresas pudessem se sustentar. Né? E como você comentou, para a empresa, o fluxo de caixa está como para nós o oxigênio, né? Então, sem fluxo de caixa, sem o caixa, uma empresa ela pode morrer, né? Então, assim como a gente tem aquele olhar que não é porque eu tenho bons resultados que necessariamente eu tenha um bom caixa, também não é porque eu tenho um bom caixa que eu não tenho necessariamente bons resultados. E a gente sempre está olhando
para esses elementos. Mas especificamente sobre o caixa, sobre esse oxigênio, a nossa preocupação com as pequenas empresas é o quê? É a utilização de alguns dispositivos, e foram diversos dispositivos criados, sem que a pequena empresa estivesse preparada em termos de processo para que pudesse gerenciar essas questões. Então, por exemplo, tem determinadas empresas, e pelo porte de empresas pequenas, às vezes ela tem um comportamento de caixa que é tão previsível que a empresa sequer tinha uma ferramenta de gestão de fluxo de caixa. E a partir do momento que nós temos dispositivos legais que postergam, por exemplo, o pagamento dos impostos, né, e que a gente sabe a nossa carga tributária ela é representativa, e não só representativa, ela é complexa, né? Então, se a partir daquele momento eu usufruo daquele benefício, eu preciso, então vamos pensar, decisão estratégica. Bom, eu vou utilizar esse dispositivo e vamos, né? Agora, depois do vamos, tem o quê? Tem o grande cuidado com a operacionalização. Por quê, Léo? Porque até nesse pequeno período pensando aí em longo prazo, né? Mas para a gente que está sofrendo os impactos é bastante desgastante, sem dúvida, para todos nós. Mas nesse pequeno período ali que tu comentou, por exemplo, de 6 meses, o que a gente percebe que já ocorre com as empresas? Determinadas escolhas que foram feitas, as empresas já não conseguem geri-las, né? Que é o quê? Então, optaram por fazer um pagamento a posterior ali dos impostos e não conseguiram se preparar operacionalmente para o pagamento. Às vezes não é nem a falta de caixa, mas é a falta realmente de uma ferramenta de gerenciamento, né? E o que acontece, Léo? Então, em determinados momentos, né, a gente acredita que estamos tomando algumas decisões que são benéficas, mas às vezes, por exemplo, quando a gente fala de tributos, se a gente posterga, mas chega ali naquele momento, a gente não consegue operacionalizar, pode ser que fique muito mais caro, porque eu vou fazer o pagamento com multas, eu vou fazer o pagamento com juros, né? Então, esse é um ponto bastante importante. O outro ponto, Léo, é um pouquinho mais, eu diria que negativo. Então, até esse exemplo que eu dei é bem simples perto de outro, que é o quê? A gente acompanhar esse cenário jurídico brasileiro, né? Então, e isso impacta as pequenas empresas. Então, por exemplo, nós tivemos a medida provisória 927 ou 967, mas que era aquela medida provisória que foi bem no início da pandemia, que tratava, por exemplo, sobre o trabalho em home office, que tratava sobre a questão da pandemia, né? O que seria a Covid? Seria uma doença ocupacional ou não? Então, e essa medida, ela caducou. A partir do momento que ela caducou, agora eu fico pensando, uma pequena empresa, o que eu faço, né? Então, eu tinha tomado uma decisão, agora essa decisão não vale mais. Daí, qual é o problema que nós temos, Léo? As pequenas empresas e as microempresas, elas muitas vezes não estão acostumadas a se aproximar tanto desse ambiente jurídico. E, às vezes, sequer o empresário, a pequena empresa, tem o conhecimento de que aquela medida não vale mais. O que ela vai fazer a partir daquele momento que aquela medida não vale mais? Então, esse exemplo, né, que eu comentei para as pequenas empresas, ela traz tanto o aspecto da operacionalização, como também o próprio aspecto de preparação, né, de aproximação desse ambiente jurídico que para as pequenas empresas, né, se para as grandes é um super desafio, imagina aí para as pequenas, né? Ô Bruno, eu que o diga, né, que a gente tem aí hoje a Federação das Indústrias
tem 141 sindicatos patronais ligados, então a gente recebeu uma demanda gigantesca de empresas pedindo apoio para esclarecer essas normativas, essa centena de decretos, projetos de lei, medidas provisórias que iam saindo, né? E você tocou muito bem no ponto que, peraí, uma grande empresa tem um departamento jurídico, tem uma gestão de risco, tem um pulmão financeiro, tem, mas as pequenas empresas não têm. E aí eu queria ressaltar a importância das entidades empresariais, das entidades sindicais, né, o papel do sindicato patronal. Nós temos vários colegas aqui participando, o próprio Excelência é uma entidade mantida aí por entidades empresariais também, que buscam tratar isso. Então, eu me lembro que eu recebia, no começo da pandemia, presidente de sindicato 11 horas da noite, Léo, as empresas estão aqui desesperadas que não pode fazer o pagamento dos funcionários porque as contabilidades não podem abrir, né? E eu disse, não, mas presidente, olha lá na lei, medida provisória, no decreto, que é uma atividade que essa está liberada. Então, esse trabalho de interpretação de uma norma, que às vezes a estrutura de uma pequena empresa não suporta, a importância de você buscar isso no seu sindicato, na sua federação, na sua entidade, esse apoio, né? E nós apoiamos, criamos o Observatório da Indústria, o repositório de informações, que a lei saía 10 horas da noite, no outro dia de manhã cedo, nosso departamento jurídico institucional, sob comando do Dr. Carlos Curtis, já fazia um interpretativo daquilo e divulgava para toda a população. Às vezes as pessoas acham a Fiesc é da grande empresa. Sim, ela é da grande empresa, mas também é da pequena. E fizemos um trabalho fantástico de levar essa informação qualificada, que é o que o Excelência faz. Nós estamos levando essas tecnologias, essas práticas de gestão, para que as empresas se espelhem no exemplo que a gente dá aqui, nos exemplos das empresas que aplicam o modelo, para que elas possam melhorar. Então a gente tem o CIMEL ali, o Sindicato Metal Mecânico de Lages, que está participando aqui da nossa live, ele já fez um grupo de empresas associadas. Sozinhas as empresas não tinham condição de fazer o PEGS, que é o Programa de Excelência em Gestão. Mas ele juntou 10 empresas associadas e organizou um grupo que está levando o MEG, o Modelo de Excelência em Gestão, para 10 empresas. Que a gente já tinha levado um PROCOMP também, que era uma melhoria da competitividade para aquelas empresas. Então você consegue, dentro dessas associações, às vezes, minimizar custos. Porque a estratégia financeira ela vai bater em gerenciar custos. E em época de crise, eu lembro da Votorantim Metais, que eu tive o prazer de trabalhar com o grupo Votorantim Metais, um dos projetos mais maravilhosos de consultoria que eu coordenei em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que eram mineradoras e siderúrgicas, e beneficiadoras de minérios do grupo Votorantim Metais. Isso foi em 2006, 2007 e 2008. Chegou 2008, 2 dias antes de estourar a bolha nossa aqui da crise de 2008, o diretor me ligou, Léo, a máxima do custo fixo vai bater no nosso projeto, porque o nosso projeto era de consultoria e treinamento, 6.000 pessoas envolvidas, sendo treinadas em todos os níveis da organização. O custo variável, aí partiam aí com técnicas de Lean, técnicas de otimização de processo e trabalhando só no custo de operação, com foco, né? E aí me chama a atenção também numa experiência tua com a Softplan, se eu não me engano, que eu dei uma olhada no teu currículo, dei uma olhada, que é uma empresa que aplica a filosofia Lean, né, de enxuta, rápida, essas técnicas de gestão aí que permite a gente fazer mais com menos e melhor, né? E o nosso Leandro Farina, que é o nosso presidente executivo do Excelência SC, fez uma provocação para nós. Se a gestão de riscos não é uma boa ferramenta para lidar com esses problemas
de desdobramento das estratégias financeiras em tempos de crise. O que você acha disso, Bruno? Eu tinha visto mesmo, mas eu não tinha visto quem tinha colocado, e eu iria comentar logo depois. A gestão de riscos, ela é uma ferramenta, é, seria uma ferramenta muito compatível, né, com a preparação para esses momentos. Por quê? Porque quando vamos colocar dois cenários, tendo a gestão de riscos e não tendo gestão de riscos, né? Então, quando a gente tem a gestão de riscos, há uma maior probabilidade de que a gente conheça os riscos aos quais nós estamos expostos, de que nós estejamos monitorando esses riscos com maior frequência e que a gente saiba como se posicionar diante da chance daquele risco acontecer, né? Então, por exemplo, pensando no momento de crise, a crise, embora, e principalmente quando a gente até fala da questão financeira, a questão financeira ela é impactada por crises de diferentes motivações, né? Por exemplo, agora nós estamos passando por uma crise, que é uma crise por conta da saúde pública. Já passamos por crise, por exemplo, como a de 2008, que era do próprio sistema financeiro, né? Então, nesse sentido, a gestão de riscos, ela aumenta muito a nossa probabilidade de conseguir, de fazer com que a organização consiga passar por aquele período de turbulência. Agora, se a gente está num cenário em que não há gestão de riscos, eu desconheço os riscos aos quais eu estou exposto, eu não tenho, eu como organização, eu não tenho uma ação pré-estabelecida para eles, e por conta disso, e principalmente juntando com a questão de adaptabilidade que a gente comentou, Léo, o tempo para que eu consiga ter uma reação àqueles eventos que vão acontecendo, ele é maior, né? Então, eu diria que, até pensando aqui, o Leandro colocou muito bem, talvez para momentos, né, considerando momentos de crise, a questão da gestão de riscos seja um dos elementos mais importantes nesse contexto, né? Que é de fato, então foi muito bem colocado. Legal. Gestão de risco, não tenha dúvida que é uma baita de uma ferramenta aí, porque você já está previamente preparado para esses problemas, né? Aquilo que eu falei, que a gente geralmente opta por uma estratégia de crescimento, a gente minimiza as ameaças e as fraquezas, né? E a gente tem que agir nessas fraquezas e nessas ameaças. E as ameaças são riscos, geralmente. E esses riscos previamente gerenciados, a gente cria os roteiros, né? Nas grandes empresas, na Fiesp não é diferente disso, no sistema Fiesp a gente aplica essas ferramentas que ajudam a gente a atravessar esse momento de crise. Para ter uma ideia, junto com a crise do coronavírus, nós tivemos uma redução de 50% da receita compulsória, que é a principal fonte de receita do sistema S. Então, você teve um problema de caixa muito forte dentro do sistema, né? E nós agimos rapidamente, explorando os benefícios da lei, mas sempre antenado nos interesses das partes interessadas. Por exemplo, tivemos sim redução de jornada e de salário, de 25% para quem podia, né, para a base da organização, e os níveis de liderança, dependendo do nível de salário, gestores ganharam 30% e os gestores maiores 35%. Então, você faz quem ganhava mais, em tese, deu uma contribuição maior teve uma redução maior de salário para contribuir mais para a organização nesse momento difícil. Então, um exemplo de uma parte interessada, colaborador, né, que também é afetado, né? Nós temos um fundamento do modelo que é compromisso com as partes interessadas. Então, esse compromisso com a força de trabalho e o compromisso da força de trabalho com a organização. Então, a empresa está em momentos difíceis, vamos todo mundo evitar demissões fazendo a redução de jornada.
se adequando a esse novo modelo, se adaptando a essa dificuldade, né? A organização como um todo deixa de ser, não procura equalizar isso da melhor forma possível. Então, são grandes desafios, né? E essa adaptação rápida que você tem que fazer no caixa para manter a operação funcionando, ela é complexa, né? E aí o grande cuidado, você vai olhar para processos, e vai olhar para quê? Para custo, né? Aí você também chama uma outra ferramenta, que é a gestão de custos. E aí você vai ter que tentar otimizar custos. E aí vem um segredo, cuidado, para não matar a galinha dos ovos de ouro. Se você demitir os teus talentos, quanto tempo você levou para formar um talento? Quanto te custou para atrair um talento para a tua organização? Então você não pode, tem que tomar o cuidado para não cortar investimentos importantes, projetos importantes, pessoas importantes dentro da sua estrutura que possam ser prejudicadas por esse problema. Então você tem que olhar isso de uma forma muito sistêmica, né? Então, por isso que eu acho que é um tema muito interessante que a gente trouxe hoje, que é o desdobramento da estratégia financeira, e aí cai lá em custo, e aí eu tenho que olhar para talentos, que mostra a riqueza do MEC, né? Que é um modelo sistêmico que olha a organização como um todo. Sim. Então, é importante ter ferramentas de gestão, é importante ter um modelo de referência de gestão, como o que nós preconizamos no Excelência SC, para que a gente possa enfrentar com mais propriedade essas crises. E aí eu acho que vem o desafio. Mas fala, Bruno, fala. Léo, que enquanto você estava comentando sobre essa visão sistêmica, né, esses impactos, e a gente estava falando ali atrás sobre fluxo de caixa, eu pensei até, eu peguei aqui um exemplo que envolve gestão de riscos, que eu vejo ele muito próximo das questões de compliance da organização, com gestão financeira e a questão, dentro da gestão financeira, a questão de caixa. Quando nós estávamos acompanhando, Léo, as questões especificamente sobre as micro e pequenas empresas, as questões de crédito, né, que seria assim, o oxigênio ali para conseguir passar por esse período aí de crise, quando nós vimos que das medidas do governo, aqui talvez tenha tido o menor sucesso por conta do que era esperado em termos de recurso, era o crédito para as micro e pequenas empresas, né? E daí, tentando, estou bastante longe de ser um especialista nesse assunto, estou falando aqui como alguém que foi consumindo informações, né? E logo que a gente teve essa notícia, vieram algumas análises. Então, por exemplo, assim que as micro e pequenas empresas não estavam conseguindo ter acesso ao crédito, né, porque tinha um crédito disponibilizado pelo governo, mas as empresas não estavam conseguindo ter acesso a esse valor, a primeira questão que foi levantada era a questão de risco, né, que os bancos tinham, como tinha sido as questões do governo, questões, né, bastante complexas, mas você sabe uma coisa que me chamou muita atenção, Léo, que mesmo depois que o governo fez alterações para diminuir o risco do banco ao conceder os empréstimos, eu vi uma análise que eu achei muito interessante. Infelizmente, mas interessante, né? Interessante do ponto de vista, quando a gente fala de gestão de riscos, compliance. Para você ter uma ideia, Léo, muitas empresas, micro e pequenas empresas, não estavam conseguindo acesso a crédito porque elas não tinham aquelas questões básicas ali das próprias negativas em relação aos tributos federais, estaduais, municipais, a questão da justiça do trabalho, né? Então, quando a gente fala de gestão de riscos, quando a gente fala de compliance, uma coisa que é bem interessante é que, às vezes, para o pequeno empresário, fica parecendo, né, e dá para entender, porque é muita coisa mesmo, mas fica parecendo que é algo que não é para o tamanho dele, né, que não é para o tamanho da empresa dessa pessoa. E, na verdade, quando a gente vê
Então, esse exemplo é bem interessante por isso. Nós estamos falando de gestão de caixa, acesso ao crédito e a relação que isso tem com a própria gestão de riscos na esteira do compliance, né? Que seria, olha, numa micro e pequena empresa, eu tenho normas mínimas, né? Que seria, eu preciso estar em dia com os impostos federais, com os impostos estaduais, com os impostos municipais, com a Justiça do Trabalho, com o FGTS. Não é um cenário fácil, né? Mas é o cenário que nós estamos e que por conta disso, né, as empresas ali elas não estavam conseguindo, ou seja, chegaram a um ponto que era aquele ponto que era considerado como um ponto básico, né? Então talvez aí venha a reflexão, Léo, de o quanto mesmo o que a gente comenta, né, nas consultorias é que o que muda dessas áreas, né, dessas áreas de gestão, não é a aplicabilidade delas em termos de porte, no sentido de se tem determinado porte, eu aplico ou não, mas sim a profundidade de aplicação, né? Então, e isso trazendo para o MEG é bastante interessante, por quê? Porque o modelo de excelência de gestão também é algo, né, também é uma construção que é adaptável ao porte das organizações e que é muito mais conceitual no sentido de preocupações, olhares que eu preciso ter aí para vários níveis, né? Vários portes aí das organizações. Tanto é verdade, Bruno, que isso que você diz, que nós temos aí empresas reconhecidas como hospitais, temos uma propriedade rural reconhecida nos 125 pontos, né, que nós temos sindicatos patronais reconhecidos pelo MEG, então qualquer tipo de organização. E esses conceitos de governança e compliance até foi fruto de uma live nossa aí há alguns dias atrás, muito interessante, e nós estamos aplicando o projeto Sindicato Compliance hoje nos sindicatos. Nós já temos 4 sindicatos reconhecidos pelo MEG, inclusive o CIMEB de Blumenau já no nível ouro de 250 pontos, ou seja, sindicatos patronais em busca da excelência da gestão. E estamos aplicando o projeto Sindicato Compliance, que é o Compliance Fiesc, nível bronze, prata e ouro, e nós já temos hoje 73% dos 141 sindicatos já aptos a receber um certificado compliance bronze do nosso sistema de governança de compliance que a gente está implantando nos sindicatos. Então, é muito fácil implantar isso em qualquer tipo de organização. E como a gente já está nos minutos finais da nossa live, já vou abrir para as suas considerações finais aí, Bruno. Queria só falar rapidamente, primeiro agradecer muito a presença brilhante aí que nós tivemos hoje da nossa plateia, uma plateia altamente qualificada aí, que nos honra muito com a sua audiência, né? Agradecer a participação efetiva aí de nossos diretores, das pessoas que brigam aí para que o modelo tenha sucesso, e o que a gente vê é uma sinergia muito grande em cima desse propósito, né? Que é levar o patamar da competitividade das organizações elevar o seu patamar de competitividade, melhorando a qualidade de vida das pessoas por meio do MEG. Então a gente viu que isso não é difícil de fazer. Acessem a página do Excelência SC, tem cursos gratuitos para entender o que é o MEG, tem nossos mais diversos produtos aí, reforçando que nós somos uma entidade sem fins lucrativos, mas que tem uma autossuficiência que busca por meio de capacitações, de consultorias, com parcerias e com mantenedores muito sólidos, mantém a operação desse movimento catarinense de excelência, o Excelência C, em busca dessa melhoria da competitividade. E venha buscar aqui nossas boas práticas que a gente tem trazido. Semana que vem nós vamos ter uma live com o Fabinho, que é nosso diretor de comunicação, que vai ser fantástica, porque o Fabinho é uma pessoa extremamente brilhante, criativa e que traz muito essa energia de mercado, de entender o processo de comunicação, faz com que a gente melhore nosso processo de comunicação e a gente evolua. Então, o Movimento Catarinense de Excelência é para todo mundo,
Nós estamos com o Prêmio Catarinense de Excelência em andamento. Ele é para qualquer tipo de organização. Venha fazer parte desse movimento, venha participar com a gente, venha ser examinador, venha participar na diretoria, venha participar como mantenedor, venha conhecer nossos produtos, apliquem o PEG, que é o nosso Programa de Excelência em Gestão, que isso só ajuda as organizações e tem tudo a ver com o nosso propósito. Tem a ver com o meu propósito de vida, tem a ver com o propósito de quem dedica suas horas para o Excelência SC, como a Neuron aí, dedica sempre um diretor da empresa para ajudar voluntariamente. Nós somos todos voluntários dessa causa, que é a excelência da gestão. Então, as palavras finais, Bruno, para você acabar aí com a nossa live de hoje aí com chave de ouro. Legal. Mais uma vez, Léo, obrigado pela condução, né? Ela é muito mais importante do que a participação, né? Porque você traz aí toda a linha para que a gente possa ter algum nível de contribuição, mas o aprendizado é sempre de todos, né? E em relação ao tema, eu acho que fica aí a importância, né, de a gente pensar estrategicamente, mas lembrar que além do planejamento, a gente vai ter uma outra etapa que é o fazejamento estratégico e o quanto ele é importante, principalmente em contextos como esse que nós estamos tratando financeiro em tempos de crise. Em relação ao movimento, né, tenho bastante orgulho de poder começar, né? Eu estou iniciando agora no movimento, mas com bastante orgulho de ter essa oportunidade. E em relação ao movimento de excelência em gestão, falando em propósito, Léo, uma coisa que eu acredito muito é que, de fato, quando a gente fala numa gestão melhor para diversas organizações, no fundo, nós estamos falando de uma sociedade melhor, né? Então, nós estamos falando de produtos e serviços que tenham mais qualidade na ponta, e na ponta estamos nós, a sociedade, né? Então, também obrigado ao próprio Excelência, né? Ao próprio movimento de excelência em gestão, por tudo que já fez, e estamos aí bastante motivados por tudo que temos para fazer, né? Perfeito, Bruno. Muito obrigado. A gente agradece muito a tua contribuição que vocês vêm dando aí para a gente fazer esse movimento acontecer. Agradeço demais a plateia aí, muito rica, reforço, muito qualificada a plateia que a gente tem tido nas lives, mais de 100 pessoas participando ao longo das lives. Isso tem enriquecido e ajudado no nosso grande desafio, que é tornar a cultura da excelência como parte da cultura da nossa Santa Catarina. Então, exatamente, conte sempre com a gente. Movimento Catarinense de Excelência, o Excelência está de portas abertas. Acesse o nosso site, venha conhecer, venha participar das nossas lives, que só tem a agregar para a sua organização aí. Forte abraço. Perfeito. E tudo de bom para vocês. Forte abraço. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Léo. Obrigado também, Bruno. Tchau, tchau. Tchau.